Muito boa noite, saudação a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa live, hoje no canal do Sebrae. Nós somos o programa RS Solar, um grupo de trabalho multidisciplinar, um grupo voluntário que tem como missão ajudar no desenvolvimento, no amadurecimento do setor de energia solar. Hoje, o nosso tema geração distribuída e os impactos na rede elétrica. Um tema muito atual e, inclusive, a gente abriu um pouco mais o leque. Antes a gente iria falar apenas da parte técnica dos impactos na rede elétrica, mas devido a um momento que o setor de geração distribuída está vivendo, a gente resolveu abrir um pouco mais para trazer um pouco de consciência, de reflexão e também buscar juntos deixar um material de contribuição. Toda essa apresentação ficará salva, a apresentação, a live também ficará no YouTube do Sebrae, então ficará como também um material de consulta. Espero que aproveitem. Vamos lá. Meu nome é Renato Zimmermann, eu sou secretário nacional do INEL, conselheiro do programa RS Solar, mas todo mundo me conhece como um ativista da democratização do setor elétrico brasileiro. Esse é um propósito muito forte que eu carrego comigo, é um trabalho voluntário e por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho e tendo a satisfação muito grande de trazer para vocês José Vanderlei Marangon Lima, mais conhecido como Professor Marangon, e é como eu o chamarei nessa live. Um engenheiro eletricista lá das bancas de 1979, com a bacharelado em administração de empresa, mestrado, doutorado e um pós-doutorado lá no Texas, em Austin, Estados Unidos. Sem dúvida, uma autoridade quando se fala em setor elétrico, setores de transmissão e de distribuição de energia. Tive a satisfação de conhecer professor Marangon nas trincheiras do INEL, onde nós trabalhamos em consultas públicas, como, por exemplo, a valoração dos benefícios da GD, e ali eu pude conhecer todo o potencial e sou eternamente grato porque aprendi muito com toda a convivência que tive com ele. É uma satisfação grande tê-lo aqui conosco e esse momento que nós estamos vivendo, então, temos aí todos os desafios da geração distribuída. A cabeça hoje do integrador, do engenheiro, do projetista está assim, cheio de nuvens, de dúvidas, porque realmente nós estamos num período de fronteira, um período de transição e onde o mercado ele se abriu, mas ele ainda precisa se consolidar. E eu trago aqui o tema da transição energética, por quê? Dá para considerar o integrador, quem é essa figura? Que ela é nova no mercado. Né? O que é um integrador? É quem leva, é a empresa, é o técnico, é o engenheiro, o instalador que leva a tecnologia para a sociedade. Então dá para afirmar com toda certeza que ele tem uma participação protagonista na transição energética. O que é a transição energética? É a gente descarbonizar as atividades. Isso é um fato que está acontecendo no mundo inteiro. E para isso tem o empoderamento do consumidor. E quem melhor do que a atividade do integrador, da geração distribuída, de levar o empoderamento para o consumidor, seja utilizando o sistema de compensação de energia elétrica prevista lá na Lei 14.300, seja transportando ele para um mercado livre, seja um autoprodutor, um sistema off-grid, um sistema grid zero, enfim, toda essa tecnologia ela vai levar essa trilha que vocês estão vendo aqui embaixo para chegar aqui
nos 2 últimos pontos, que são os novos modelos de negócio que estão surgindo com milhares de empresas. Cada centro tecnológico aqui no Brasil tem lá dentro várias empresas chamadas Energitechs, empresas de tecnologia. O que que elas estão fazendo? Elas estão desenvolvendo novas soluções para esse mercado que está cada vez mais robusto. E isso é um caminho sem volta. Agora eu passo a palavra. Boa noite, professor Marangon. Boa noite a todos aí. Obrigado aí, Renato, pelo convite, né? De participar aí junto ao Sebrae, de tentar a gente colaborar aí com esse momento que a gente está vivendo aí no setor elétrico, tá? Então é uma satisfação para mim do que eu puder ajudar e tentar esclarecer alguns pontos aí. A figura que você... Pode voltar a figura aí do Renato? Não, figura do Renato, isso. Basicamente, né, o setor elétrico é composto aí de geração, transmissão, distribuição e consumo, né? A gente, na reestruturação do setor elétrico, isso aconteceu na década de 90, a gente começou a separar bem essas atividades ou esses segmentos, né, por conta de uma tentativa, né, que a gente teve, e vários países conseguiram, o Brasil também, de tentar trazer para o mercado a geração e o consumo, ou seja, você fazer contratos de compra e venda de energia. Mas a transmissão e distribuição, ela tem uma característica, né, de monopólio natural, e aí são dadas concessões para você fazer o transporte aí, né, da energia gerada por várias fontes até chegar no consumidor final. E, paralelamente, isso aí ocorreu na década de 90, e agora nós já temos esse sistema separado, né, bem segmentado, e agora aparece a necessidade no setor de geração da gente descarbonizar, conforme o Renato comentou aí, tá? E essa descarbonização implicou no aparecimento de uma nova geração, basicamente a geração eólica e solar, e complementando com a geração que a gente já tinha aqui, que é a geração hidráulica, que é renovável, e a geração térmica, tá? Que essa sim está sendo alijada no mundo todo por conta da emissão de gás carbônico, tá? Ou seja, porque você gera energia elétrica através de uma transformação térmica, mas que você queima combustível, queima carvão, e aí isso gera CO2. No caso do Brasil, a gente tem essa característica, ou vinha com essa característica ímpar aí no mundo todo, do nosso setor ser basicamente hidráulico, né? E a gente tinha aí 80%, quase 80%, 90%, chegamos a ter 90% na década de 80, 90, de ter geração hidráulica. Então a gente já tinha o que a gente chama de matriz elétrica renovável. Mas vamos lá, vamos aqui para o nosso ponto. Então a gente tem hoje geração, transmissão e distribuição. Esse desenho aí dá a ideia de cada segmento, né? A transmissão, hoje, ela é coordenada pelo ONS, então nós temos várias empresas de transmissão, e hoje é coordenada pelo ONS. Tivemos, inclusive, um problema aí ontem, né, numa dessas linhas, e em função também da geração renovável, tá? Eu vou dar uma explicada depois rapidinho sobre isso. E aí você tem a transmissão, depois você tem os transformadores e abaixadores para distribuição, e na distribuição nós temos basicamente aí as redes primárias e secundárias, que são essas que a gente vê nos postes e entregando aí para as casas. Muito bem. Essa transmissão, e aí eu vou colocar aqui depois, explicar um pouquinho melhor, ela faz a transferência ou o transporte da energia em grandes blocos, tá? E a distribuição, ela é regional, ela faz o varejo do transporte de energia elétrica, tá? Então, essa é a característica hoje que a gente tem do setor elétrico. Vários tipos de geração e
essa continuidade da transmissão e da distribuição até o consumidor final. Bom, mas com o advento da renovável, apareceu uma renovável, que é a energia solar, que é o tema aqui que a gente está abordando, que ela pode ser, como é que se diz, ter geração em pequena quantidade, ou seja, eu posso ter a geração distribuída ao longo do sistema de distribuição, coisa que há 20 anos eu não tinha. Tá? Então, eu vou ter possibilidade de ter a minha geração no telhado da minha casa, ou numa fazenda solar, ou no meio rural, e isso facilitou muito a independência aí do consumidor. Tá? Pode passar? Bom, e aí, o que aconteceu? Apareceu nessa evolução, né, de a gente ter vários geradores, pequenos geradores, a gente chamava até de prosumidor, que é o cara consumidor e gerador também, tá? E aí apareceram várias discussões, que é o que a gente está vivendo hoje, que com o crescimento maciço dessa geração, que era anticentralizada, que estava lá no sistema de transmissão, quando ela vai para o sistema de distribuição, a gente modifica o panorama de um sistema que era basicamente de distribuir a energia que vinha lá da rede de transmissão. Tá? E aí a gente começa a ter uma discussão do seguinte: eu estou gerando minha energia e aí eu vou ter que gerar, mas como é solar, eu só gero durante o dia, eu tenho que injetar isso na rede, o excedente que eu tenho, e depois consumir isso à noite. Só que aí eu estou para fazer isso utilizando a rede de distribuição. Tá? Então, essa autonomia que eu tenho é uma autonomia parcial, porque parte eu estou usando na hora do consumo que eu estou gerando, eu estou consumindo, tá? E parte eu estou mandando para a rede ter retornando. A briga maior agora que está acontecendo é, vem cá, mas essa ideia de você jogar para a rede e voltar, eu estou fazendo o que a gente chama de um armazenamento, que a gente chama de armazenamento virtual, que é um trabalho ou um serviço que a distribuidora está fazendo. E aí a gente participou aí de um projeto junto ao Ministério de Minas e Energia, junto aí com o Renato, sobre a valoração de ganhos e benefícios dessa geração. Ou seja, quando essa geração injeta energia para a rede, ela está beneficiando de alguma forma a rede, porque eu estou, eu estou, primeiro, eliminando a minha carga do sistema, estou provavelmente eliminando carga dos meus vizinhos, e com isso eu estou esvaziando a minha rede, podendo ser ela utilizada para outras cargas. Tá? Então, isso é uma discussão bastante, não vamos enveredar nesse processo aqui, mas é apenas um mapeamento que foi feito do custo e benefício. A Lei 14.300 trouxe essa ideia e deixou para a ANEEL estabelecer, fazer essa análise de custo e benefício. Tá? Então, é um trabalho que foi um pouco adiante aí do que a gente está tentando resolver o problema de hoje, tá? Mas o que a gente tem hoje até início desse ano aí a gente tinha? Quem instalava a GD, a geração fotovoltaica, tinha acesso a uma compensação da energia sem ônus, tá? E agora a gente está tendo aí ao longo do tempo não é penalização, é uma cobrança desse serviço que já existia. E aí, o Renato me pediu aí para a gente falar sobre um problema. Qual é o problema? Essa compensação, tá? Que é o que a gente chama de net metering, eu estou injetando potência na rede. Ora, ao injetar potência na rede, eu estou transformando a rede, eu estou alterando o fluxo, etc. E aí o pessoal começou, até dentro da 1059, depois passou para a REN 1000, a discutir a questão do malefício que essa injeção traz na rede, e um dos parâmetros que o pessoal usou foi o fluxo inverso. Então, eu vou falar um pouco aqui agora sobre o fluxo inverso, tá? André, por favor, coloca aí a minha apresentação agora. Ok, deixa eu só
passar aqui para... Ok, tá? Então, vocês estão vendo aí a minha apresentação. Qual é a ideia? Eu vou tentar aqui, rapidamente, mostrar para vocês o que seria esse fluxo inverso. Ora, fluxo inverso é qualquer geração que entra no sistema, ele vai provocar fluxo inverso. E isso não é só prerrogativa do sistema de distribuição. Nós vamos ter problema no sistema, problema não, né? O sistema de transição e o sistema é feito para isso, para você transportar a geração de energia para o consumidor. Aqui nós estamos vendo aqui nesse mapa, tá? Uma série de linhas de transmissão. Em vermelho são as linhas de 500 kV, tá? Então o sistema brasileiro está povoado dessas linhas de 500 kV. E o que acontece? Aqui nós temos várias geração aqui de Belo Monte, Tucuruí, ou seja, várias geração que injeta potência e está com fluxo em determinado sentido. Ora, quando você desliga a geração, você pode ter inversão de fluxo aqui. Então, o que eu quero comentar? É que na rede de transmissão, nós já temos inversão de fluxo direto. Você tem fluxo num sentido, você tem fluxo no outro sentido. Isso não é problema para a rede de transmissão. E aí eu vou dar até um exemplo aqui. Hoje, nós temos várias eólicas na rede, tá? Desculpe, eu estou apontando aí, vocês não estão vendo. Tenho várias eólicas aqui na região Nordeste. Elas, basicamente, hoje, já estão até maior que a carga da região e injetam fluxo aqui para a região Sudeste, tá? Eventualmente, quando o vento diminui lá, o Sudeste, as usinas aqui da região Sudeste, jogam energia para o Nordeste. Então, há aqui já uma inversão de fluxo. Quando eu entro com a solar, e essa região aqui que eu estou colocando aqui para vocês, é uma região que tem muita geração solar ou potencial de geração solar, ela também vai alterar todos os fluxos aqui dessa região, tá? Então nós vamos ter aqui o norte de Minas, o interior da Bahia, o Ceará, ou seja, começa a aparecer também agora muita geração solar. E aí o que eu estou comentando aqui? A geração solar centralizada, tá? Então, nesse processo, tá? A gente tem, sim, fluxo reverso ou o fluxo inverso aqui toda hora nessa rede, tá? Só para dar uma palhinha aqui para vocês, só para dar um entusiasmo aí. Hoje, por exemplo, aliás, ontem de manhã, nós estávamos com um fluxo muito elevado aqui, ó, de eólica, tá? E chegando e nessa subestação aqui de Imperatriz e mandando energia para esse ramo aqui que são 3 linhas de 500 kV para a região Sudeste, tá? E o que aconteceu aqui? Ocorreu um problema nessa subestação. A ONS ainda não disse realmente se foi nessa subestação ou nessa região aqui, numa dessas linhas. E aí o que acontece de manhã? De manhã você tem a energia eólica ventando ainda, porque durante a noite ela venta mais do que durante o dia, e a solar dessa região começando a gerar. Ora, isso dá uma sobrecarga no sistema e, veja bem, não é que a ONS sabe disso, porque você tem todas as previsões de vento, mas é que os previsores de vento hoje, às vezes eles erram, tá? E às vezes você, de repente, tem aqui variações de 1.000, 2.000 mega, e isso pode acarretar problema aqui no sistema, que é o sistema que transfere essa energia para a região Sudeste. Então, o que eu queria dizer com tudo isso? É que inversão de fluxo já é corriqueiro na transmissão, tá? Bom, aí quando a gente vai para o sistema de distribuição, tá? Então, estou falando aqui um sistema que, vou colocar até aqui um desenho prático aqui para vocês. Eu tenho aqui um sistema, um alimentador, aqui em 13.8, aqui, tá? Esses transformadores pequenininhos que vocês estão vendo aqui, são esses transformadores aqui do poste, tá? Então, aqui eu tenho uma rede de 13.8 e aqui os transformadorzinhos. Ora, essa rede, em geral, na época, há 20 anos atrás, por exemplo, você só tinha fluxo nesse sentido aqui, ó,
tá? Você não tinha inversão de fluxo nessa rede. Por quê? Eu não tinha geração distribuída ao longo dessa rede. Basicamente, isso aqui eu só tinha carga no sistema, tá? Bom, a partir da introdução da geração distribuída, eu começo a ter o quê? Alteração nesses fluxos aqui dessa rede. Então, eu vou pegar um pedaço dessa rede, vou ampliar aqui para vocês verem. Então, antes eu tinha os fluxos nesse sentido aqui, tá? Só para voltar lá, ó, eu estou pegando esse pedaço aqui e colocando aqui, tá? Então eu tinha fluxo nesse sentido vermelho. A partir do momento que eu começo a colocar, por exemplo, a geração solar aqui, tá? Primeira geração solar. Ora, o próprio ramal, em determinado momento do dia, esse ramal inverte o fluxo, porque aí eu tenho geração no outro sentido. Tanto é que vocês são obrigados, a distribuidora habilidade, trocar aqui o medidor, que era só no sentido, para ter o medidor bidirecional. Então você vê que são coisas novas que vão acontecendo aí na rede de distribuição. Mas aí eu começo a colocar um outro, a outra geração solar, ou povoo essas casas aqui com geração solar, né? E vai acontecer que no dia, determinado momento do dia, né, 12 horas, 13 horas, eu começo a inverter o fluxo aqui desse transformador. Problema? Não tem problema nenhum, inversão desse fluxo. Há algumas distribuidoras vêm questionando essa inversão. Não tem problema nenhum, tá? Então, isso aqui não é restrição para introdução de nova geração solar aqui. O que pode acontecer aqui? Ora, conforme você vai aumentando a sua geração aqui, tá? Conforme você vai aumentando, o que pode acontecer? Esse fluxo aqui, que era num sentido, ele virou sentido, e aí ele começa a aumentar esse fluxo. E pode ir o quê? Ultrapassar a capacidade do transformador. Aí sim é problema. Aí você vai ter que aumentar a capacidade desse transformador, tá? Então, aí nós temos que a distribuidora trocar esse transformador. Então, esse é o problema que pode acontecer. Bom, mas vamos lá. Eu estou começando a aumentar aqui a minha geração solar e pode acontecer, se eu botar bastante geração solar aqui nesse transformador, e aí colocar aqui também, eu posso inverter esse fluxo, tá? Dependendo do alimentador, das condições de carga. Gente, cada caso é um caso, tá? Eu posso inverter esse fluxo. Ora, então eu posso inverter inicialmente aqui, daqui a pouco isso aqui aumenta para cá, inverte para cá. Tem problema isso? Não. Agora, o que pode acontecer é aí você tem que dar uma monitorada na tensão, tá? Por quê? Quando você diminui o fluxo, porque o que acontece aqui? Deixa eu ver se eu... Ah, não, tinha colocado aqui, olha. O que é... Só para voltar aqui. Ai, caramba, desculpe aqui, gente. O que acontece... Opa! O que acontece aqui? Olha só. Aqui, quando eu estou com essa geração, eu diminuí o fluxo que tinha nesse sentido aqui. Quando eu diminuo o fluxo, o que acontece? Diminuo a corrente. Diminuindo a corrente, eu vou ter problema, quer dizer, eu vou esvaziar o meu circuito. Eu posso ter, eventualmente, isso não é muito comum, isso é comum muito na transmissão. Pode ter problema de tensão aí, tá? Eu vou esvaziando o circuito, isso pode me gerar alguma elevação de tensão. Agora, se eu esvazio completamente o circuito, eu tenho que dar uma olhada nesse controle de tensão. E aí é que as distribuidoras começam a reclamar, tá? Ah, eu vou ter que botar um controlador novo aqui, eu tenho que investir na rede e tal. Uma coisa que a gente pode fazer e que melhora bastante é o inversor. Eu tenho um equipamento novo aqui que ele pode eventualmente controlar a tensão, tá? Mas ele tem que estar com essa característica de controle de tensão, tá? Então esse é um ponto importante que a gente tem que colocar. Agora, você dizer logo que não vai poder ter a inversão de fluxo, aí você está sendo enérgico demais. Olha só, aqui também você pode ter um gerador aqui no 13.8 e inverter o fluxo. Também não é problema. Você tem que monitorar outras grandezas, que são tensão e carregamento, ok? Outro ponto que o pessoal reclamou muito, estou aqui com o mesmo alimentador
e aí eu olho esse disjuntor aqui na chegada na subestação principal. Aí eu tenho que olhar na curva de carga, né, do alimentador, e aí eu posso ter, olha só aqui eu fiz uma curvinha com 20% de penetração. Esse alimentador é real, tá? Ele é um alimentador lá da EDP, aqui no Vale do Paraíba, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui coloquei isso aqui com característica comercial. Ora, uma curva de carga do comercial é mais ou menos nesse estilo aqui. Se você aumenta a penetração da solar, você diminui essa ponta aqui, ó. Mas você não tem fluxo reverso aqui, tá? A não ser que você vai ter aí uma penetração de 40%, 50%, aí você começa a ter problema. O problema maior está aqui, ó. Se esse alimentador tem carga muito residencial, conforme você vai aumentando a penetração, você vai tendo o quê? A famosa curva do pato, tá? E aí você pode chegar a um problema aqui, ó. Se chegar a esse nível aqui é o zero, tá, gente? Aqui eu tenho o quê? Inversão de fluxo nesse disjuntor aqui, tá? É problema? Também não é. Você tem que olhar os carregamentos, olhar as tensões. Então, existem outros parâmetros que você tem que ver. Ah, esse fluxo aqui pode inverter para cá. Todo mundo colocou solar aqui nesse alimentador, nesse aqui. Opa, pode inverter? Pode. Isso está acontecendo muito no norte de Minas, tá? Porque o pessoal tem colocado aqui no 13.8, geração solar grande, a mini geração, né? E isso está invertendo o fluxo. A CEMIG está preocupada com isso e tem até negado os acessos por conta disso. E aí ela fala, olha, se você colocar aqui, eu vou ter problema, vai para o 69, para o 138 kV. Então, esse é um ponto. Agora, a generalizar que todos os circuitos vai dar problema, isso não está correto. A gente tem que fazer uma análise caso a caso. Tá ok, gente? Obrigado aí. Quer dizer, eu tentei explicar para vocês a inversão de fluxo, o que é, e as consequências dela. Então, eu diria o seguinte: não pode generalizar que inversão de fluxo gera problema para a rede, ok? Bom, então voltemos aí à apresentação do Renato. Renato, eu acho que eu tentei explicar melhor aí para o pessoal o Maravilha. que é a inversão de fluxo, ok? Maravilha, obrigado aí pela contribuição técnica. André, volta para as lâminas. Deixa eu só trazer aqui um pouco essa questão da geração distribuída. Tem uma pergunta no chat. Podemos concluir, então, que a GD de maior porte, conectada na rede de transmissão, tem menor impacto do que a GD de menor porte conectada na rede de distribuição? Aí tem uma correção para ser feita, né, professor? Quando a gente fala em geração distribuída, a energia solar é o carro-chefe, mas nós temos também o biogás, nós temos a biomassa, as pequenas CGHs, que são hidrelétricas, algumas pequenas térmicas, biomassa já comentei, eólicas de pequeno porte, conectadas na rede de distribuição. Isso é muito Exatamente. importante. Se a gente está falando que ela está ligada numa rede de transmissão, daí, professor, pode esclarecer também esse ponto? Se você conecta numa rede de transmissão, normalmente as potências que você vai colocar são bem altas, tá? Então você vê fazendas solares, aí são fazendas solares com 100 mega, 200 mega, 1 giga, chega até 1 giga, tá? Então, o que acontece? Isso aí a gente chama de geração centralizada, tá? Então, é a solar centralizada. Então, você vai ver muita eólica de grande porte, tá? Hoje você tem torres aí com 16 mega, uma torre gerando 16 mega, tá? Então, isso aí é que a gente chama de geração centralizada. A geração distribuída, isso é um conceito importante. Geração distribuída é tudo aquilo que está embebido na rede de distribuição, tá? Então, as potências ali são menores. Não adianta você dizer que eu quero colocar 100 megawatts numa rede de 13.8. Isso não existe. Não tem condição, E tá? uma Então, coisa aí a também, distribuidora vai jogar para alta tensão.
tá? E uma coisa que dá para desmistificar também, um projeto maior de energia solar, por exemplo, hoje é 3 megas. 3 megas é um grão de arroz perto do sistema elétrico. Sim, Então, talvez para um pequeno investidor, um projeto de 3 megas seja algo gigante, mas não é é. praticamente nada. André, se puder colocar novamente a tela aqui. Então, eu queria mostrar aqui nas apresentações do professor toda essa dinâmica aqui apresentada por ele é geração distribuída, tá? E fazendo assim um resumo, então nós temos aí a rede de transmissão, né? Que ela é malhada, que é operada, tem a operadora nacional do sistema encarregada disso. Então, por exemplo, aquele apagão que aconteceu ontem, eu acho que até vamos falar um pouquinho depois. O sistema de distribuição ele é radial, daí tem os níveis de tensão lá, começa na transmissão com 230, 128, vem baixando os níveis, né? E conforme o professor comentou, sempre existiu o fluxo inverso e que isso não seria assim um problema capital Uhum. para a continuidade do modelo de injeção de energia na rede, porque uma usina de biogás, uma pequena hidrelétrica conectada na rede de GD, ela está injetando na rede de distribuição, ela é GD, diferente de uma PCH de 30 megas que está conectado na rede de transmissão. O mercado deles é o mercado livre. Aqui, professor, talvez tu queira comentar sobre os impactos da geração. Eu separei Isso aí é aqui. o seguinte, isso aí é o que o pessoal vem alegando, né, sobre o impacto da geração distribuída. Então, você, na realidade, tem que conectar em tensões adequadas, não resta a menor dúvida, esse é um ponto básico, né? Perdas técnicas, você pode alterar as perdas técnicas dos alimentadores, tá? Normalmente, quando você coloca uma geração num alimentador que está com muita carga, você diminui a corrente. Diminuindo a corrente, como a corrente a perda é proporcional ao quadrado da corrente. Se você diminui a corrente, você diminui bastante as perdas, tá? Então, e também vai variar muito em função do circuito, da curva de carga de cada consumidor, tá? Mas tem variação de perda técnica. Você altera impedância do circuito, você não altera, né? Porque isso é da configuração da rede. Tem os problemas aí de geração de harmônico dos inversores, tá? Por quê? Porque os inversores, eles são, na realidade, eles fazem uma conversão, né, da corrente contínua para a corrente alternada. Ele usa uns tiristores, né, para fazer isso, e aí eles dão dente na corrente senoidal, e aí isso gera certos harmônicos. Mas também não é muito problema, tá? É, Inclusive, professor, hum, tem uma pergunta aqui. Quando ocorre sobretensão na rede, alguns inversores já têm a capacidade de regular essa tensão? Se já tem tecnologia para isso, sim, e que sim. este é um ponto muito importante para ser abordado, porque grande parte das reprovas das concessionárias, elas são com o argumento da sobretensão na rede. Não, a maioria dos inversores que são vendidos hoje não tem, tá? Mas é possível, tem fabricante que vende aí, não vou falar fabricantes aqui, mas a gente está querendo. É uma coisa importante que a gente tem que colocar, às vezes a gente vai fazendo essas instalações, né? O que, que acontece na transmissão? Só dar um exemplo. Quando você entra na transmissão, você tem que ter uns pré-requisitos. E um dos pré-requisitos de um gerador na transmissão é que ele faça controle de tensão na saída dele. A maioria dos geradores geram com tensão em 13,8 kV, tá? As usinas hidrelétricas, usinas térmicas. Então você tem que controlar aquela tensão de 13,8 ali, não mudar. Isso é como se fosse
não é um impeditivo, é uma condição necessária para você se conectar na rede. Acontece que a geração distribuída, como ela é pequenininha, né, foi entrando sem ter essa restrição. Agora, conforme você vai aumentando esse número de inversores aí e geração distribuída, provavelmente eu diria que a distribuída deveria incluir, dizer, olha, você só entra se tiver esse tipo de controle. E aí, essa questão de alta tensão, a gente vai passar isso, não tem mais problema de controle de tensão, porque eu mesmo estou fazendo aqui na minha casa, na minha geração de 1 mega, 3 megas aí no 13.8, e aí eu consigo controlar melhor a rede. Ou seja, Isso, eu até estou prestando um serviço para a rede. Outra coisa e- importante. E isso aí é eu tenho. importante, professora, É, essa questão da tecnologia, o integrador, quando ele estiver montando o projeto, ele ter esse entendimento que tecnologia tem embarcada, né, tem. para amanhã ou depois isso até servir como trabalho para a própria rede. Isso. E aí o que está e aí tem que ter regulação para isso, né? A distribuidora, se você controla a tensão lá, a distribuidora não precisa colocar um controlador de tensão, não precisa mexer muito no TAP lá, não sei se vocês viram aquele transformador lá do início lá do alimentador, né? A distribuidora fica controlando aquele TAP para controlar a tensão. E só que aquele TAP é meio joga assim por steps, né? Então, se você tem um sistema que tem vários inversores e que eles controlam a tensão do teu alimentador, poxa, é um trabalho que você está fazendo para a concessionária excelente. Ela está atendendo aos critérios da ANEEL de variação de tensão, mas você que está dando esse suporte para ela. Então, isso aí tem que ser um benefício para mim, que eu tive que pagar um pouco mais pelo inversor para controlar isso. Então, tem que trazer um benefício para mim, que é a que a gente chama muito hoje de serviços ancilares, tá? Que a gente tem que botar isso na regulação. Maravilha. O item 2 ali, injeção de potência ativa, é maior do que a potência nominal definida nos circuitos. E ali a gente colocou algumas questões de solução, professor, para o senhor Uhum. discorrer sobre o tema também. Aqui é o seguinte, você pode também dotar do teu sistema, se houver algum problema na rede, no alimentador, você ter algum comando que desligue o seu inversor, tá? Esse comando é possível, o inversor pode fazer isso também, ser subjugado a esse comando, tá? E aí, o que é que eu vou dizer? Olha, a maioria do tempo eu estou funcionando, mas se ocorrer algum problema, eu estou apto aqui a você me desligar. Hoje, por exemplo, o ONS faz isso com os geradores do sistema de transmissão. Eu estou tentando fazer aqui a correlação com a transmissão, porque os problemas da transmissão já foram resolvidos e a gente está transportando isso para a distribuição. Então, por exemplo, geradores que estavam gerando muito lá, eólico, solar, ontem, né? E ocorreu aquela perturbação na rede, sofreram um sinal para eles desligarem da rede. Então você desliga e resolve o problema, tá? Então essa função é importante e pode ter nos inversores. O inversor, gente, é o coração de toda os recursos energéticos renováveis. Daqui a pouco nós vamos ter bateria no sistema, só que vai precisar também do inversor. Então, o inversor hoje, a eletrônica de potência, gente, é uma coisa muito legal. Você pode fazer o que você quiser, tá? Então, você tem uma controlabilidade muito grande. É claro que são recursos, começa a ficar mais caro, mas está disponível. E a outra solução, investimento em rede, né? Depois até a gente pode comentar alguma coisa sobre a rede que a gente tem e a rede que a gente deveria ter, né? Mas vamos antes entrar na questão do artigo 73, ali fala a resolução 1059, mas é a resolução 1000, a resolução 1059 trouxe para dentro da resolução 1000 o artigo 73, onde a concessionária ela pode devolver a solicitação de orçamento de acesso
com 5 alternativas, ou seja, a concessionária ela não pode reprovar o projeto, ela tem que entregar 5 alternativas. Eu até comentei esses dias num grupo, o pessoal não entendeu, quem reprova o projeto é o cliente, é o acessante, né? Claro que o integrador ele não pode ficar à mercê de uma roleta russa, ele não pode, vai lá, faz todo o esforço da venda, o custo de aquisição daquele negócio, daquele cliente, e daí quando ele vai entregar o projeto na concessionária, a concessionária ou nega ou pede um monte de coisas. Não pode ser uma loteria, tem que haver uma lógica por trás disso. Nós não vamos entrar nessa live na questão de regulação, tá? Os 5 itens, eles estão aí, acredito que seja de conhecimento de todo mundo, e a gente já também tocou nesse assunto. Nós vamos, então, passar para a etapa aqui das situações enfrentadas pelo mercado. O que está acontecendo? Aquela imagem lá no começo do projetista com a mão assim, pensando o que eu vou fazer. É a situação do mercado de geração distribuída hoje. Não só o de solar, mas os demais também que podem e estão aí para serem abertos ainda, porque tem muita coisa que pode ser aproveitado graças à geração distribuída. Um projeto de mercado livre, um projeto de geração centralizada, ele tem outros custos e outros retornos do investimento. Para esses projetos pequenos, a geração distribuída é o caminho. O sistema de compensação de energia possibilita a viabilidade econômica e financeira, porque esses projetos, para eles acontecerem, eles precisam ter viabilidade econômica. O impacto ambiental, o retorno tecnológico, tudo isso é muito importante, mas ele precisa ter o critério econômico e financeiro, por isso que é importante. E daí a gente se depara com a falta de transparência desses estudos apresentados pelas concessionárias, né, quando elas devolvem a resposta da solicitação do orçamento de acesso. Por que isso? Porque tem uma simulação irreal, porque às vezes não considera a carga, as simultaneidades, não existe um ambiente real de confrontação dessas cargas e injeção. Se tu for conversar com o pessoal técnico lá da concessionária, eles vão dizer, não, a gente está usando os dados reais da rede, mas a gente não tem os estudos para comprovar se os parâmetros estão corretos, porque às vezes pode pegar a pior situação de um lado contra a melhor situação do outro, né? E daí fica uma assimetria nas avaliações. E isso faz com que os projetos sejam superficiais, né? Então, essa aí é um ponto importante. Na realidade, o que que acontece? Eu teria que fazer um estudo caso a caso, né. Só que a concessionária não tem perna para fazer isso. Você imagina um tanto de pedido aí de acesso. Quando É é um tudo muito projeto novo. de grande porte, como na transmissão, a gente faz, tá. Agora, imagina fazer para 13K, para 10, para 5K, gente, não tem condição de fazer. E aí o que que a distribuidora faz? Ela responde de forma geral, dá uma pergunta, uma resposta genérica. O certo era a gente contestar fazendo o estudo. Só que aí, primeiro, um estudo desse não é simples, dá trabalho, tá? Talvez o trabalho que dá é igual ou até maior do que um sistema de grande porte, tá? Essa é a realidade, tá? Então ficamos aí numa situação difícil. O que nós estamos querendo fazer aí junto aí à BGD é o seguinte: tentar fazer uma simulação com alimentadores típicos, tá? E aí você colocar as curvas de carga típica, que hoje a distribuidora faz isso nos processos de revisão tarifária, tá? E aí dizer, olha, esse teu alimentador é mais ou menos tantos quilômetros, a carga é mais ou menos isso, olha, eu estou injetando nele e não está dando isso aí que você está falando. Então, isso pode ser o que a gente chama de escalabilidade dos estudos, tá?
Mas eu acho que a gente tem que sentar na mesa, conversar com a distribuidora, porque essas respostas gerais não resolvem o problema, tá? Então, mas temos aí um desafio que é estudar cada caso, isso realmente dá um trabalho grande, E ok? daí a gente entra no penúltimo ponto dessa lista, que é a inexistência de critério para o acessante se manter numa fila de acesso. Porque veja bem, se a concessionária está respondendo uma série de solicitação de orçamento, dizendo, ó, não dá, tem que diminuir isso com as 5 alternativas, e está entrando numa fila, ou seja, automaticamente todos os outros que vierem atrás, eles vão ser negados. E daí Uhum, começa a haver desistência, como se, e daqui a pouco todos desistem e ninguém se usufrui da rede. Ou então entra um novo acessante de boa lá, e aqueles outros todos não acessaram, e esse é, último aqui acessou, deve dizer, mas como? Eu comprei o sistema, fui no banco, financei, paguei, o integrador teve que me devolver o dinheiro, e o outro diz, não, eu lá fui lá, fiz, instalaram, beleza. E daí é, fica, e essa falta de critério é uma coisa bem complexa também. E claro. daí entra a questão da transparência dos protocolos, né, desses acessantes. Por quê? Se a gente tiver num circuito um acessante que pediu 3 megas, daí vem um estudo lá de obra, 10 milhões de reais. São quilômetros de rede, e naqueles quilômetros de rede tem 20 pessoas, 20 futuros usineiros que querem se conectar na rede também. Se houvesse uma condição até para esse mercado se falar, eles podem montar um consórcio e ratear o custo da rede. A concessionária não vai cobrar o custo de um acessante e disponibilizar para os outros, ou vice-versa. Então, essa questão da possibilidade de ratear custo de obra seria uma solução bem interessante também, que a gente está trazendo aqui como contribuição. Seguindo aqui, a falta de dinâmica para a rede atual, né? A modernização ela se faz urgente para embarcar essas tecnologias. Teve aquela pergunta feita aqui sobre os inversores prestarem serviços para a rede. Isso tudo é possível, mas não com a rede que está aí, né, professor? A gente precisa de uma rede moderna, mas dá uma segurada que eu já vou te abordar com esse tema aí. Antes eu queria falar das áreas rurais, que é onde tem muito mais possibilidade de geração, principalmente remota, né? E qual que é o problema hoje enfrentado? Uma é a rede, ela não é trifásica. E o outro também é que a maior parte dos projetos, eles são no formato remoto. De novo, né, vamos esquecer aquela coisa que uma usina de 1 mega é um mega empreendimento. Não, dentro do sistema elétrico é muito pequeno. Então, o que, que acontece? Dentro de uma atividade rural, por exemplo, tem a agricultura familiar. E tem muito agricultor que ele quer aproveitar um espacinho de área para gerar uma renda. Como ele tem uma propriedade pequena, ele precisa rentabilizar aquela propriedade. E num espacinho pequeno de menos de 1.000 metros quadrados, que dá nem 10%, ele consegue gerar excedentes de créditos que são jogados na rede e que poderão ser monetizados dentro dos modelos de negócio existente. Então, tudo isso fica comprometido se a gente não resolver esse imbróglio da regulamentação da lei. Uh, e por último ali a confusão de narrativas, né? A sociedade ela tem recebido inúmeras informações controversas, daí já não sabe mais nem quem está certo nesse jogo de informação, né? Então energia elétrica, energia solar é coisa de rico, daí está ali o Minha Casa Minha Vida para comprovar que não é verdade. Agora, a Caixa Federal vai financiar projetos já com sistema solar pronto.
Isso aí já está, esse mito já está resolvido. Agora, o problema de causar distúrbio para a rede, o problema não é talvez a geração distribuída, e sim a rede que não está preparada para isso. Então, só finalizando aí, tem mais 3 tópicos, que é o primeiro deles, as concessionárias elas estão criando empresas que formam uma concorrência, de novo, assimétrica em relação aos demais competidores. Nós estamos falando aí de geradores do micro e mini geração distribuída, eles não têm já a informação da rede. A concessionária, ela não é dona da rede, ela é dona da concessão e ela tem que prestar o serviço. E é direito do acessante acessar essa rede. Então, essa questão das concessionárias estarem utilizando também o modelo de geração distribuída está sendo bastante discutido, professor Marangon, nos grupos do WhatsApp. Hoje foi o grande assunto, foi essa questão do apagão, né, e a questão que a gente também já vai finalizar falando dele também, mas essa questão das concessionárias terem também desenvolvido modelos de negócio onde ela detém o monopólio. Outro ponto é essa questão dos serviços ancilares, que nem você bem comentou antes, ainda não está regulamentado. A Resolução 1000 ela tem que ter um capítulo específico para prever esses serviços ancilares. O que, que é isso? Aquele inversor, aquele sistema, pode ser um biogás, uma pequena hidrelétrica, mas com certeza será uma energia solar, porque é o mercado mais representativo dentro da geração distribuída, prestar serviços para a rede, ou com um banco de armazenamento, enfim, toda essa dinâmica precisa de regulamentação. E também a gente tem que considerar crises energéticas, ou seja, a geração distribuída ela tem capacidade de gerar uma rede nova, uma rede inteligente, que pode ser uma micro-rede que esteja blindada contra eventos climáticos extremos, ou seja, se acontecer um furacão, ou algum outro grande evento que comprometa as torres de transmissão, a geração distribuída pode se manter a atividade por intermédio de micro-redes. As crises energéticas, elas virão, nós teremos estiagem já previsto para o ano que vem, então voltam as bandeiras tarifárias, e a questão do apagão, cara, a questão do apagão está fresquinho na nossa mente, porque enquanto a gente está aqui, ali o noticiário está falando sobre essas questões do apagão, que são questões técnicas, envolve questões políticas também, que daí a coisa vai para outras esferas, mas tecnicamente a gente tem isso a favor da geração distribuídas. E finalizando, professor, depois eu te passo a palavra e 3 perguntinhas. Primeiro é que terminou a era do vendedor de placa. O sistema fotovoltaico antes ele era puxado pela demanda, ou seja, o consumidor estava procurando e você ia lá, pegava as contas, fazia. Agora é uma venda mais técnica, mais consultiva. Isso é um desafio, mas também é uma grande oportunidade. Qual que é o grande problema que a gente está enfrentando nesse momento? É essa transição. Como eu falei antes, nós estamos numa fronteira e os agentes de mercado, ou seja, os integradores, eles estão sem fôlego, sem fluxo de caixa, sem visão para poder fazer um planejamento, porque a agência reguladora, nós estamos em agosto de 2023, ela tinha que apresentar até 7/7 as regras a partir de 2029, o resultado da valoração dos benefícios, e ela não fez. A parte da regulamentação, ela tinha até 7/7 de 2022. Ela fez isso em 7/2 de 23, com a resolução 1059. Isso também acabou causando um desarranjo no mercado, porque chegou o final do ano, as empresas integradoras estavam vendendo
né, e acreditando que ia ter uma prorrogação do prazo, disse: "Não, se a agência reguladora não cumprir o prazo, esse prazo também não vai ser cumprido". Foi uma lógica, e daí foi aprovado um projeto de lei, o 2703, que foi aprovado só na Câmara dos Deputados e parou no Senado. Então essa parte da regulamentação também atrapalhou bastante o mercado. Então, fazendo essas considerações, professor, eu deixaria aí essas questões, eu falei 3, mas são 4, né. A penetração da geração distribuída na matriz energética, ela é benéfica? Você está fazendo uma pergunta para mim, né? Tá. Isso. É o seguinte, eu acredito muito na geração distribuída, e aí a gente responde a um fator que você comentou, né? É a resiliência do sistema, ela é maior quando você distribui a geração, distribui o armazenamento, e a rede de distribuição, ela deixa de ser de distribuição. Por que que ela é chamada distribuição? Porque ela pega a energia, ou pegava, né, a energia lá da transmissão, das subestações principais, lá 500 para 138, 230 para 138, né, e distribuía aquela energia para os consumidores. Vocês notam que a partir do momento que você tem geração própria, você tem armazenamento, você tem uma série de recursos energéticos dentro da rede, que a gente vai agora, entre aspas, chamar de distribuição, ela passa a ser uma rede de integração de recursos, tá? Então, isso muda a forma como a distribuidora vê o seu negócio, tá? Então, ela provê capacidade de backup, ela vai prover seguro para a sua geração que está em casa, ela vai prover aí uma estabilidade maior do sistema como um todo, ou seja, ela passa a ser uma grande integradora, tá? Isso, e ela tem que ser paga por isso. Então é uma regulação totalmente nova. Talvez o sistema radial que hoje a gente tem na distribuição, a gente mude para um sistema malhado, que é o que a gente tem na transmissão, e nas redes de alta tensão das distribuidoras também a gente tem sistemas malhados. Então, vai mudar todo esse conceito. E com isso, geram-se oportunidades. Hoje a pessoa é um integrador, ou seja, ele é o integrador, coloca a placa solar, o inversor lá. Depois, ele pode prestar um serviço do gestão da energia lá da sua residência. Pronto. Você está vendo lá quanto está gerando, quanto está consumindo, e você gerencia isso, a sua energia. Daqui a pouco você vira que a gente chama muito de agregador, que é um outro tipo de serviço, que é pegar as várias cargas da rede, as várias geração, as várias baterias, e integrar isso e fazer um serviço de controle disso, e porventura até vender essa energia, sobras, para o Mercado Livre, que é outra coisa que está aparecendo aí para essa geração distribuída. Agora, uma coisa que é importante, geração distribuída não é net metering, não é compensação não, tá? Geração distribuída, você pode tirar essa compensação e você vender sua energia, tá? Naquele momento que está sobrando. Isso aí é mercado. A gente poderia já estar nesse processo já há muito tempo, tá? Então, veja bem, e isso precisa de uma integração para todos esses recursos. Então, lá na frente, vocês vão ter tudo isso disponível, cada consumidor vai ter tudo isso explicado no celular. Eu sobrou um pouco de energia, quanto é que está o preço aqui? Vou vender aqui agora. Pronto, é automático isso, tá? Então, essa é a evolução que a gente vai ter no setor, tá? E eu diria o seguinte, que o integrador é o cara que sabe, já tem um contato com o cliente. Então, ele pode manter esse contato até fazendo uma gestão da energia dele. Daqui a pouco vai vir a bateria, então ele instala a bateria. Ele vai ser o grande interlocutor com essa rede de integração que a gente vai chamar nova aí, que vai substituir a rede de distribuição. Então, a gente tem muita coisa aí pela frente, muita coisa nova que vai surgir aí. E, é claro, tem que ter regulação, a ANEEL tem que estar acompanhando, não tem dúvida disso. Mas os sistemas distribuídos tendem a ter um DECFEC, o Renato falou aí, melhor do que hoje o que tem nas concessionárias, tá, gente?
Em sistemas isolados hoje, que a gente já instalou off-grid, temos exemplo disso, a confiabilidade desses sistemas, bateria, solar e diesel, um pouco de diesel, para às vezes dar algum problema. Você tem até a confiabilidade maior que a maioria das redes hoje que estão aí no meio rural ou atendendo as periferias das grandes cidades. Maravilha. As perguntas aqui estão bombando no chat, inclusive aqui pedindo sobre o Lucas, sobre a saída seria judicializar. Sem dúvida, né, é uma das opções, não é a opção que a concessionária dá, mas é uma opção que o consumidor tem, né? Claro, não vamos entrar aqui no mérito, nós estamos numa live mais de cunho técnico, as questões de regulamentação, não vamos adentrar, mas sem dúvida tem vários escritórios que se especializaram na regulamentação do mercado elétrico, em específico da geração distribuída, que já estão prestando esse serviço, e eu acho até salutar que isso aconteça. Claro, antes a gente tem as entidades que se organizaram, por exemplo, você entra lá na Absolar, mesmo não sendo associado, você pode registrar o seu caso lá, e daí, antes disso, tem um passo a passo. E esse passo a passo está explicado lá. Entra no site do Movimento Solar Livre, no site da ABGD, lá está o passo a passo, o que fazer. Registrar na ANEEL, registrar na agência reguladora do seu estado, fazer a reclamação na ouvidoria da concessionária também. Tudo isso dá trabalho, dá, mas é uma etapa a mais que tem que ser colocada, e tem que colocar alguém lá dentro da empresa para fazer esse trabalho, porque ele é importante, é ele que dá sustentabilidade. E claro, não vamos esperar que vai vir a resposta. Por isso que o judicializar é um caminho também que vai ajudar, acabar também ajudando a resolver esse imbróglio. Você queria fazer uma Deixa eu só complementação? fazer uma consideração, é o seguinte, na regulação está dizendo que, olha, se tiver fluxo reverso, a concessionária pode rejeitar o projeto. Muito bem. Isso está na regulação. Então, se está escrito, a gente tem que observar. Se aquela regulação não está correta, conforme a gente provou aqui, que fluxo reverso não é empecilho, aí nós estamos numa outra esfera. Aí dizer, olha, a ANEEL tem que rever isso, tá? Então, esse é um ponto importante e nós temos que questionar na ANEEL a questão técnica desse fluxo reverso, tá? Agora, tem um outro ponto que é o seguinte: a concessionária tem que provar que existe o fluxo reverso, coisa que ela não está fazendo, tá? E eu vejo o seguinte: se todo mundo ir na justiça, olha, você prova para mim que tem um fluxo reverso, duas coisas. Primeiro, você tem que provar. Depois, eu posso até ir num segundo momento dizer que aquele fluxo reverso não vai trazer problema de tensão, não vai trazer problema para a concessionária. Mas isso aí, juridicamente, é complicado, porque eu tenho uma regulação dizendo que pode bloquear com fluxo reverso, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar bem claro para vocês, tá? Então, eu acho que a primeira coisa que o pessoal está conseguindo, ou concessionária, prove que o fluxo é reverso. Ela vai ter que estudar, botar o estudo para você, botar aquele alimentador. Lembra que eu fiz a figura lá? Tem que dizer como é que está todo. Olha, eu duvido que ela faça isso. Se ela não consegue provar, então não, eu tenho direito de entrar. Tá entendendo? Então, esse é o primeiro ponto. E olha, o pessoal tem conseguido, porque a distribuidora, não, tudo bem, pode entrar. Tá entendendo? Então, é um caminho inicial. Depois nós vamos brigar na ANEEL dizendo, ó, fluxo reverso não tem problema, não, tá? E você me diz o problema aí, controle de tensão, você me fala aí de carregamento, aí tudo bem. Mas isso aí não é empecilho para mim, tá? Então, você tem várias esferas aí para a gente poder trabalhar nesse sentido, inclusive na questão judicial. Tem uma pergunta bem interessante, professor, do Vanderly. Como a Europa lidou com o fluxo reverso? Gostaria de fazer um overview? Olha, essa ideia do fluxo reverso foi uma coisa que criaram. Eu, na época, até que estava lá com
com o Lafayette, a turma. Eu não participei dessa elaboração da resolução, e inclusive da Lei 14.300, mas o pessoal veio me ligando, consultando. Eu falei, olha, você colocar fluxo reverso vai dar problema. Isso não é empecilho, tá? Isso não existe lá fora, não, tá? Então, foi uma coisa criada aqui que, não sei, apareceu, foi ao acordo que fizeram aí com as distribuidoras e tal, mas eu não sei os detalhes aí na hora da construção dessa resolução. De qualquer maneira, lá na Alemanha teve mudanças também, desde o começo do modelo adotado, para consolidar a tecnologia, e depois foi mudando, né? Não, Teve na mudanças nos Europa, Estados Unidos também. não, na Europa o que fez foi o seguinte, inicialmente houve um incentivo com tarifa feed-in. O que que acontecia? Você instalava e a energia que ia para a concessionária, os caras te pagavam ao preço mais alto da energia naquele dia, tá? Porque os preços lá variavam em função da hora de consumo, tá? Então, você tinha uma tarifa que você ganhava dinheiro com isso. Então, isso era um incentivo muito grande. Depois eles terminaram com isso, tá? O net metering apareceu também, que é o que a gente tem aqui. Nos Estados Unidos não teve tarifa feed-in, mas teve tarifa net metering, tá? E os Estados Unidos vem agora, Califórnia, tal, vem restringindo o net metering também, porque, gente, conforme vai aumentando essa penetração, vai aparecendo fluxo reverso, vai aparecendo a necessidade de controlar essa rede. Então, vamos ter custos aí. Aí é o que o Renato comentou, mas esses custos não podem vir para um apenas, tem que compartilhar com os demais. Qual é a solução para isso? Via tarifária. Ora, é só você colocar esses custos na tarifa, colocar uma tarifa justa, seja justa para a concessionária e para o acessante, tanto carga como geração, tá? Então, isso é que se tem que discutir. E aí vai naquela primeira apresentação que vocês viram lá, o Sol, com vários níveis, de verificar custos e benefícios da GD. E aí você colocar isso na hora que você tarifa a geração ou o consumo, tá? Maravilha, voltamos às lâminas, estamos chegando ao final da live, por favor. O que a gente poderia deixar aqui como uma mensagem seria que, se a gente criar um ambiente colaborativo, nós podemos trazer grandes benefícios. Benefícios para quem? Para a sociedade, né? Nós estamos numa fronteira, num momento onde as redes de distribuição, elas têm a oportunidade de serem inteligentes, porque hoje, no modelo que está sucateado, a gente tem como fazer um upgrade. Daí é uma decisão, né, professor, da sociedade de querer fazer esse upgrade. Ela não sabe, por isso que ela precisa ser melhor informada também, e as entidades estão aí fazendo também esse trabalho. A gente está também bastante envolvido para difusão das tecnologias, das boas práticas, das práticas idôneas, éticas, e a gente tá nessa batalha. Por quê? A geração distribuída, ela pode trazer mais segurança energética, mais justiça energética, mais eficiência para o sistema, mais transparência, abrir essa caixa preta, que é o setor elétrico, democratizar também o setor, dos investidores, em vez de mega investidores, também o investidor pequeno, pequeno produtor, o pequeno investidor que quer fazer um ativo energético. E eu paro por aqui, porque senão a gente pode levar ela mais adiante. Professor, eu te deixo para as considerações finais, antes de encerrar. A gente está passando por uma transformação, tá? Então, esse é um ponto importante aí que a gente tem que considerar. Teve um professor que veio aqui lá da Califórnia, fez uma palestra, tem uns 2 anos. Ele dizia o seguinte: olha, o sistema que a gente vai ter de geração, ou sistema elétrico de uma forma geral, vai ser SWS. Eu falei, o que é SWS?
Solar, Wind and Storage. Ou seja, ele diz que transmissão e distribuição vão desaparecer. O que ele está dizendo? Que a maioria dos sistemas, a tendência lá na frente é você só ter sistemas isolados, sistemas distribuídos, tá? E essa transmissão, essa coisa de grande geração, isso a tendência é terminar. Bom, isso foi a visão dele, acho que está uma visão muito... Ele dizia que daqui a 10 anos já vai ter isso. Eu falei, olha, muito futurística, mas eu estou dizendo o seguinte, a gente não pode ser nem 8 e nem 80, mas a gente está caminhando para isso, tá? E a gente tem que resolver esses problemas. Então, aquilo que o Renato comentou, nós temos que chegar junto à distribuidora, através das associações, em vez de dizer taxar sol, não sei o quê, não, isso não. Vamos conversar, porque é um ganha-ganha que a gente tem que tentar fazer, tá? Então, a mensagem que eu coloco é que, tecnicamente, é possível resolver a maioria dos problemas aí que a gente tem enfrentado, tem custos associados, e nós temos que discutir essas apropriações de custo e benefício. Como é que fica isso? E aí, esse é um grande desafio, mas a gente vai conseguir e vamos chegar a um bom termo, se tudo der certo aí. Obrigado aí, hein? Boa noite a todos. André, por favor, coloca a última lâmina. Ali tem os contatos, então pediria para vocês entrarem lá no Instagram do programa RS Solar, tem o site também do programa RS, quem quiser essa apresentação em PDF, vamos disponibilizar ela nesse e-mail, pode escrever para lá, ou nesse WhatsApp vai cair para mim, eu mesmo vou ter a maior satisfação em distribuir o material. Agradecer ao Sebrae, que vai deixar esse material também gravado na sua plataforma, Sebrae RS, consultem lá que vocês vão encontrar, futuramente pode ser útil para algum trabalho, algum estudo, e também dizer, né, o Sebrae é um grande parceiro de toda essa atividade. Aqui no Rio Grande do Sul tem o programa Energia Mais, mas em todas as unidades do Sebrae também tem programas voltados para a capacitação, para o desenvolvimento desse mercado. Então, procurem as unidades locais aí na sua região e vejam o que o Sebrae também pode ajudá-los, tá bom? Em nome do programa RS Solar, agradeço de coração ao José Marangon, meu querido professor Marangon, agradecer a todos que ficaram aqui, que ajudaram a divulgar esse trabalho, e uma boa noite a todos. Boa noite aí a todos.